O Ronaldo Giovanelli foi um cara de suma importância na minha vida no Corinthians, meu irmão. Vocês não têm ideia. O Ronaldo é o cara que teve mais moral no Corinthians, de uma forma de o diretor cagar de medo dele, de o treinador cagar de medo dele, de jogadores cagarem de medo dele. Não, Giovanelli, nunca vi um goleiro com tanta moral. E escuta o que eu vou falar, hein? A nível de Zico, de Pelé, nesse nível, Ronaldo Giovanelli no Corinthians. É nesse nível. Se ele não tivesse aquela briga com o Vanderlei, aquilo tudo, a história dele seria maior ainda. Tô te falando que eu cheguei em 94, eu vi até 98. E esse cara, meu irmão, esse cara em 95 pra mim, foi o cara que no momento mais difícil na minha vida no Corinthians, porque se eu não tivesse arrebentado naquele jogo de 95 no Corinthians, eu não teria me tornado ídolo, meu irmão. Eu não teria. Porque se eu não tivesse feito aqueles 2 gols contra o Palmeiras, eu tava fudido naquele. Porque em 94 inteiro eu não fiz um gol em cima do Palmeiras. Eu ia no teatro, cinema, restaurante, o corintiano falando assim: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já foi convocado para a seleção, você já foi considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista, melhor jogador do Brasileiro, mas se você não fizer gol nos caras, não adianta nada. Pode pegar na sua malinha e voltar pro Rio de Janeiro. Eu arrebentando no Brasil. Caramba. Eu falei, que porra é essa? Esses caras são loucos, mano. Esses caras são doentes. Esses caras tão malucos. Eu ia comer direto Pizza Hut no Centenário. Pergunta se eu ia mais. Você vê como é a rivalidade, né? Cu na mão. Aí eu erro o passe no Pacaembu. Roberto Carlos rouba a bola e faz o gol. A torcida queria me matar. Acabou o primeiro tempo, eu vou andando pro vestiário. E vocês jogaram, vocês sabem onde a sua família fica, né? Sim. A minha família ficava nas cadeiras, eu vi um tumulto nas cadeiras, eu falei assim, nós foram pra cima. E me tranquei no banheiro, mano. Acho que ali eu orei mais que Abraão e Isaac e Jacó juntos. Se Pedro andou mais água, acho que eu andei. Naquele momento. Mano, eu me ajoelhei, eu tava ali, eu falei, Senhor, eu saio daqui consagrado. O Ronaldo batendo na porta. Abre! Abre! Eu falei, calma, porra nenhuma, abre! Abre, moleque! Eu tinha 20 anos, 21. E ele era o cara. Eu abri meus olhos assim, ó. Ele, você tá com medo, moleque? Eu falei, não. Eu falei, você tá. Vem aqui, me pegou pelo braço, me levou, me botou na roda. Ele falou assim, ó. Esse moleque aqui precisa da nossa ajuda. Esse moleque aqui precisa da gente. E vocês sabem o quanto que ele é craque. Ele vai decidir esse jogo pra gente. Caramba. Ele vai decidir esse jogo pra gente. Ele precisa da gente. Ele tá fudido aqui. Ele precisa da gente. Nós fomos pro túnel. Antes de subir, ele falou, cada um vai dar um abraço nele. Cada um vai dar um abraço nele. Cada um vai abraçar ele. E aí, subimos. Quando eu subi, a torcida queria me matar. De vai, pegava na bola, a torcida tava vaiando. A falta de longa distância. Será que o time estava acreditando que ia fazer aquele gol? Será que a torcida estava acreditando que ia fazer aquele gol? Essa é a falta do Veloso que manda abrir? Tanto que o Veloso falou assim, não quero barreira, irmão. Ainda tem a resenha do Roberto Carlos, né? Exatamente, o Roberto Carlos falou assim, vai chutar daí? Eu falei, vou. Falou assim, daí só eu, aí faz assim na minha cara. Aí o Célio Silva, tem certeza? Tem, deixa eu ver. Caraca. Aí eu, tuf, de 3 dedos, ela... Caixa. Porra, por isso que eu saí louco, viu como é que eu saí? Correndo, tudo, quebrei a bandeirinha, olhava, chorava, gritava, pulava, eu não sabia o que eu fazia. Eu olhava pra torcida e falava assim, porra, eu sei jogar, eu sei bater a falta. Então, aí pegava na bola, festa. Filha das... Aí, rapidinho. Faltava 1 minuto. O Tupanzinho abre a perna, a bola sobra pra mim. Eu, 2-1, 2 gols meu. 2 gols, meu, em cima do maior rival.
Quem eu vou abraçar? Eu saio correndo, irmão. E esse dia foi o dia do aniversário do Edmundo. 2 de abril de 2005. Eu saio correndo e vou abraçar o Ronaldo. E falei, meu irmão, esse gol é pra você, cara. Ele me abraçou e falou assim, não. Eu falei, esse gol é seu, cara. Esse gol é seu, cara. Essa vitória é sua. Essa vitória não foi nem pro meu pai, pro minha família. Você me acolheu. Por isso que está escrito na Bíblia. Um amigo é mais chegado que ele. Naquele momento eu precisava do homem. E ele foi meu amigo, né? E é até hoje. Acho que ninguém nunca escutou essa história. Caraca.